Vamos agora falar de ondas que se propagam numa membrana. Membranas que são utilizadas em alguns instrumentos musicais, né? Especialmente nas escolas de samba, né? Tenho aqui, então, uma figura que ilustra esse instrumento, né? O que temos nesse instrumento? Uma membrana, no qual nós introduzimos uma percussão, utilizando uma baqueta. Qual é o papel da baqueta? Ao atingir a membrana, ela deforma a membrana, de forma que ela introduz uma perturbação na membrana. Ora, vamos estudar a propagação de uma perturbação numa membrana. Ela se propaga sob a forma de ondas. Agora, o que é interessante aqui é que a gente leva em conta algumas características, né, desse instrumento aqui. Essa membrana, ela é caracterizada por uma densidade de massa superficial. Poderíamos, ao invés de usar μ, utilizar, então, no caso, sigma. Sigma é a massa por unidade de área da membrana. Essa é uma característica da membrana. Você pode ter membranas com uma densidade superficial de massa pequena, uma membrana, portanto, bem fininha, ou uma densidade de massa maior. De qualquer maneira, é que a membrana, ela mesma, é caracterizada por uma densidade de massa. E também, não sei se já perceberam, mas esses instrumentos aqui, eles são tais que eles conseguem exercer uma tensão superficial sobre a membrana. Sim, tensão superficial, vamos utilizar a letra tal, né? É basicamente força por unidade de comprimento, F, né, dividido por L. De forma que, ao longo da membrana toda, né, nós podemos ter uma força aplicada a ela, que é tal vezes o 2 vezes π vezes R. Essa é a força total exercida sobre a membrana, né? 2 vezes π sobre R vezes a tensão superficial, né? De forma que uma membrana, nesses instrumentos, ela está sempre esticada, mantida sob a ação de alguma força, que é a tensão superficial. Muito bem. Então, essas são as duas características, né? Agora, vamos imaginar uma situação onde ela se encontra deformada. Aqui, eu decidi, por outro lado, pegar só um pedaço, poderíamos chamar de uma tira da membrana, só um pedaço dela. É um pedaço muito pequeno, de forma que este pedaço aqui, ele é tal que a projeção no plano XY é um retângulo de lados ΔX e ΔY. Eu tentei desenhar aqui a projeção. Muito bem. Quando nós temos essa situação onde nós não utilizamos a baqueta para introduzir uma perturbação, né? Esta superfície
da membrana é tal que podemos escrever para essa superfície Z igual a zero. Z igual a zero. Está no plano Z igual a zero. No entanto, quando eu introduzo essa perturbação, essa coordenada Z associada a cada ponto da membrana depende agora de X e de Y, né? Como vemos aqui, em função de X e Y, nós temos uma coordenada Z. Z é a coordenada perpendicular ao plano XY, né? Estou sempre pensando aqui no plano XY, né? E aqui a coordenada Z. De forma que uma perturbação é tal que para cada ponto do plano XY nós temos uma altura. Essa altura é a altura de um ponto da membrana, de forma que quando eu tenho uma perturbação, este Z aqui depende de X, de Y e do tempo. De forma que o nosso problema é de escrever, né, Z de X, Y e T, e vamos agora escrever uma equação, né, para Z de X, Y e T. É claro que se ela não for perturbada, Z é igual a zero. Todos os pontos estão à mesma coordenada, né? Muito bem. Quero ainda lembrar, né, alguns conceitos, né, do cálculo diferencial, né? Um deles, o mais importante para a gente agora, é que a tangente de um ângulo θ, quando o ângulo θ é muito pequeno, é aproximadamente igual ao seno do ângulo θ, e, portanto, o seno do ângulo θ, que é aproximadamente igual à tangente do ângulo θ, é igual, por exemplo, a dz, né, dy. Aí depende de que tangente nós estamos falando, mas se nós estivermos considerando o plano xy, então isso aqui é dy dx, né? Ou seja, a interpretação geométrica da tangente. Isso é uma coisa extremamente importante. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar, né, a lei de Newton para um pedacinho da membrana, de tal maneira que no plano XY ela corresponda a um retângulo de lados ΔX, né, e ΔY, né? E agora vamos utilizar a segunda lei de Newton. Esse pedaço da membrana tem uma massa, de forma que vamos escrever m vezes, colocar aqui d2, né? dt2, né? De z. Veja, eu estou aqui falando da componente z, mas eu poderia pensar em massa vezes a aceleração igual à soma das forças, né? Aqui nós estamos pensando em 4 forças, né? Uma que atua nessa extremidade, né? Outra que atua nessa extremidade, essa força aqui é a força 1, essa aqui é a força 2, essa aqui é a força 3 e essa aqui é a força 4. De forma que, a rigor, m vezes a aceleração é igual à soma das forças Fi e indo de 1 até 4. Agora, quando considerar a componente z, né, a aceleração a que importa realmente, né, é a z, e a z é d2z dt2. Então, aqui eu tenho a componente z, e agora aqui eu preciso escrever F1z mais F2z
mais F3Z mais F4Z. Né? Bom, agora a gente precisa determinar F1, F2, F3, F4. Vamos lá. Primeiramente, F1, né? E já que estou falando só da componente Z, eu posso, na verdade, começar com F3, né? Eu vou considerar os pares, né? Então, F3 já que este lado aqui tem um comprimento ΔX, né? ΔX, então F3 é igual a tensão superficial vezes ΔX, né? E agora aqui eu tenho seno de θ3, né? Se eu considerar F1, eu vou ter aqui tal vezes ΔX vezes seno de θ1, mas agora eu vou colocar aqui com o sinal menos, porque esta força está dirigida para cá, né? Então tenho menos aqui. Para, novamente, Z, sempre, né? Z. F2, 4, igual. Agora, tal vezes ΔY. É diferente agora, né? Porque o que está... Esse comprimento agora é ΔY, né? É a tensão superficial, força por unidade de comprimento, e agora eu multiplico pelo comprimento aqui, né? Então, F2 Y é igual a tal vezes ΔY vezes seno do ângulo θ4, né? E F4Z é igual a tal vezes ΔY vezes menos seno de θ4. Este aqui, na realidade, é θ2. Né? Então, eu tenho aqui as expressões para as componentes Z das forças, né? Em cada um dos lados aqui, né? Ou seja, ao longo desse comprimento. Aqui, como ΔX e ΔY são pequenos, né? Eu posso fazer agora a aproximação mediante a qual esta expressão aqui, agora eu posso escrever como sendo ΔX, tal vezes ΔX, vezes dz dy. Mas agora calculado em y mais ΔY, e eu tenho que subtrair agora de... Ok, esta é a primeira expressão. A segunda expressão agora vem com um sinal menos, né? Menos tal vezes ΔX vezes dz dy, é a interpretação geométrica da derivada, como eu apontei agora há pouco, calculada em y. Né? Aqui é a mesma coisa, é tal vezes ΔY vezes dz dx, calculado em x mais ΔX, né? E, finalmente, tal vezes ΔY vezes dz dx, calculado em x. Agora, portanto, a soma das componentes da força na direção z, F, I, Z, indo I de 1 até 4, né? Soma desses 4 termos, eu posso agrupá-los em 2 termos. Tal vezes
delta x, é o primeiro termo, vezes dz dy, veja, isso aqui é o seno do ângulo, cosseno, ou melhor, seno do ângulo, ou tangente, porque nós utilizamos a aproximação seno aproximadamente igual a tangente do ângulo. Então, eu tenho dz dy calculado em y mais delta y, menos dz dy calculado em y, esse é o primeiro termo, mais um segundo termo, que é semelhante a esse, então vou até escrever logo abaixo dele, que é tal vezes delta y, vezes dz dx, calculado em x mais delta x, menos dz dx, calculado em x. Tenho, portanto, duas contribuições, né? Agora eu uso um teorema do cálculo. Esse teorema do cálculo, ele especifica que, se eu considerar a derivada de uma função, que é o que eu preciso aqui, né? A derivada de uma função calculada num ponto x mais dx, menos a derivada de uma função calculada no ponto x, né? Para delta x pequeno, isso aqui eu posso escrever como sendo igual a d2f de x2 vezes delta x. Ora, vamos utilizar esse resultado aqui. Conclusão, soma de f e z, i indo de 1 até 4. Primeiro, aqui eu tenho d2z dy2 vezes delta y. Portanto, isso aqui é igual a tal vezes delta x vezes delta y. Esse é o primeiro termo. E agora aqui eu tenho a derivada segunda de z, d2z dy2. Está aí. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é tal vezes delta y vezes delta x. Portanto, agora eu vou acrescentar um termo aqui que é d2z dx2. Aqui está. O resultado da soma das forças. Eu posso escrever em termos de derivadas. Vamos voltar então agora à lei de Newton. M, por outro lado, M é igual a sigma vezes delta x vezes delta y. Então, M vezes d2z dt2 é sigma vezes delta x delta y d2 y dt2. Né? Esse é o primeiro termo, massa vezes aceleração. Né? É igual à soma das forças, mas a soma das forças é igual a tal vezes delta x vezes delta y, consequentemente se cancelam delta x e delta y vezes d2z dy2 mais d2z dx2. Ora, o que eu tenho aqui? A equação de ondas, deduzir a equação de ondas. Eu tenho ondas que se propagam numa membrana quando ela é perturbada e satisfaz essa equação, qual seja d2z dx2 mais d2z dy2 é igual, agora eu passo para o outro lado, menos 1 sobre V2 vezes D2Z dt2 igual a zero, onde, de acordo com essa equação aqui, onde 1 sobre V
ao quadrado é igual a sigma sobre tau, tensão superficial, né? Portanto, a velocidade dessas ondas é igual à raiz quadrada da tensão superficial dividido pela densidade de massa superficial. E esse é o resultado, um resultado realmente belíssimo, onde eu acabei demonstrando que, claro, se não for válida esta aproximação de grandes, ou melhor, de ângulos pequenos, né, na verdade isso aqui não é válido, né? Mas, de qualquer maneira, dentro dessa aproximação, nós deduzimos que numa membrana mantida a uma certa tensão superficial, e se essa membrana tem uma densidade superficial de massa, né, que nós designamos por sigma, então ondas se propagam numa membrana, satisfazendo a equação de ondas. E a velocidade dessas ondas é determinada pela tensão superficial, tensão à qual a membrana está submetida, dividida pela densidade superficial de massa. Com isso, então, acabamos de deduzir, né, a equação de ondas que se propagam numa membrana que está submetida a uma tensão superficial.